Muito bem, graças a Deus. Salmos 23, vamos à palavra, Salmos 23. Esse é um dos salmos mais famosos, mais conhecidos das Escrituras. Eu mesmo, acho que eu tenho umas 2 ou 3 palavras sobre ele. E hoje eu quero ministrar Salmos 23. Diz assim, vamos acompanhar as Escrituras. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu vou acompanhar aqui na tela com você para manter a mesma versão. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Vamos ler o versículo 2. Os pares você lê comigo e o ímpar eu leio sozinho. Pode ser? Você só acompanha. Então vamos lá. Par: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos, 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo o meu cálice transbordar. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Aleluia. Sabe, esse salmo é também uma linguagem de fé. Quando o salmista está ministrando, ele está falando não só de uma realidade daquele dia, mas ele está apontando para frente. Ele está falando de uma linguagem hoje e amanhã, hoje e para o futuro. Ele está dizendo: ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor refrigera a minha alma hoje, e então eu vou poder caminhar em pastos verdejantes, eu vou poder descansar em águas tranquilas. Ele vai ministrando nesse sentido. Ele está ali trazendo verdades para o coração, para o seu coração, verdades de Deus. Sabe, é muito interessante, não é? É um princípio, eu creio, mas de qualquer forma você pode entender até como uma forma. Mas sabe, os salmos, muitas vezes o salmista Davi, o principal salmista, ele muitas vezes dizia os salmos assim, para ele mesmo em relação ao Senhor, sabe? Ele estava alimentando o seu espírito, a sua alma, sempre com a verdade de Deus no seu coração. E esse salmo é tão interessante, porque ele expressa uma linguagem de fé. Ele está apontando para algo que é uma realidade no mundo espiritual, porque a fé, ela é a certeza, diga comigo, certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos, é a convicção de fatos. Olha, a convicção de fatos que não se veem, de verdades que ainda não estão materializadas, ou seus olhos naturais ainda não viram, mas verão. É mais ou menos isso, esse contexto do Salmo 23, Davi estava cercado pelos seus inimigos, ele estava numa enroscada, numa situação difícil, mas agora ele olha para o Senhor e ele diz: eu tenho um pastor, eu sei que a sua vara, o seu cajado me protegem, eu sei que ele está comigo. Ainda que eu passe pela sombra do vale da morte, ainda que eu passe por esse vale, ainda que eu passe por um lugar de medo, de escuridão, de pressões sobre a minha vida, eu sei que Ele está comigo. É o que o salmista está dizendo. Então essa linguagem da fé, ela vai sendo utilizada com frequência nesse salmo, e vai aumentando a sua frequência de fé. Sabe, se você utiliza a linguagem da fé, a sua fé vai aumentar, porque a frequência que você utiliza de uma linguagem espiritual aumenta a sua frequência com os céus. Sabe, é uma verdade de Deus. Esse salmo é tão interessante porque ele vai discorrendo uma certa verdade de Deus. Ele também é como se fosse alguns convites para nós nos alinharmos aos céus e ao coração de Deus. Ele fala do que Deus faz, do que Deus fará. É algo tão incrível. E no primeiro ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Primeira coisa, o salmista está declarando o Jeová Jireh,
o Deus provedor. Ele está olhando para essa característica de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe, ele está dizendo sobre a provisão de Deus na vida dele. Sabe, esse primeiro do Salmo 23, ele está ministrando uma verdade para as nossas vidas. Ele é o nosso pastor. Se Ele é o nosso pastor, a palavra de Deus diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Sabe, Deus não é um pai, vamos dizer assim, Deus não é um diretor de orfanato. Eu ouvi essa frase, gostei muito, eu não lembro onde, mas Deus não é um diretor de orfanato, mas Ele é um pai de filhos amados. Sabe, Ele tem tudo que você precisa nas mãos dEle. A questão aqui então não é assim, não é sobre um pastor que nós teremos, mas sobre uma posição. Ele está dizendo, olha, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso me preocupar, porque nada vai me faltar, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem no futuro, nem até o dia da minha morte, nada me faltará. Sabe, quando você diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, isso funciona. Diga nessa manhã, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mais popularmente falando, na linguagem mais comum, diga, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe, eu quero te fazer uma pergunta, só para você pensar, quem é que está dando ordens na sua vida? Cuidado, a minha esposa, pastor, é a minha mulher, pastor, ela está bem aqui pertinho. Não é sobre isso. Eu quero que você pense, quem está dando ordens sobre o seu coração? Quem é o seu governante espiritual? Quem governa a sua vida, a sua eternidade? Para quem você tem dado acesso ao jardim da sua alma? Ele está dizendo que tem um Senhor, que tem um pastor hoje. Ele está apontando o dono. Ele está dizendo sobre uma relação de submissão. Quando o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ele está até redundante. Ele está dizendo, eu tenho um governo e Ele cuida de mim. Ele é o meu pastor e eu confio nele. Ele está falando sobre uma relação de submissão a Jesus Cristo, ao Senhor Deus. Como está a sua relação de submissão a Deus? Você, com muito carinho eu te pergunto para você pensar, você tem sido submisso a Deus em determinadas ocasiões? Eu tenho sido submisso a Deus, pastor, todo domingo, amém. Mas na quarta, quinta, sexta eu vou na célula aí também sou submisso. E os outros dias? Não sei. Sabe, ele não está dizendo isso. Quando ele diz o Senhor é o meu pastor, ele está falando sobre uma posição, sobre algo que acontece na sua vida todo dia. Ele não estava falando sobre ser submisso ao Senhor dentro do tabernáculo, que seria no nosso contexto hoje, né, até difícil de falar hoje, porque nós somos o tabernáculo, mas assim, seria talvez só dentro do auditório. Não, ele está dizendo, Ele é o meu pastor em todos os lugares, em todo o tempo, os inimigos podem estar ao meu redor, mas Ele é o meu pastor, e nada me faltará, nada. Sabe, esse texto ele nos leva a declarar essa promessa sobre as nossas vidas. Esse texto ele fala sobre nós, em outras palavras, que os planos de Deus são maiores do que os nossos, e eu acredito. Ele estava no meio de uma situação tão difícil, mas ele sabia quem estava com ele, quem estava cuidando dele. Eu quero dizer para você nessa manhã, com muita convicção de fé, que Deus está do seu lado. Deus está com você. Se Ele é o seu pastor, não precisa ter medo, porque nada vai faltar. Não é só sobre recursos, mas é sobre tudo que precisamos. Toda necessidade, em todos os aspectos, nada te faltará. Se você precisa de um casamento, nada te faltará. Se você precisa de filhos, nada te faltará. Se você precisa de alegria, nada te faltará. Se você precisa de recursos, nada te faltará. Se você precisa de algo novo no seu coração, porque está difícil, está para baixo, está esquisito, nada te faltará. Nada vai faltar na vida daquele que coloca o Senhor como pastor da sua vida, como aquele que está guiando, que você está submetido às suas regras, aos seus mandamentos de amor e fé. Sabe, é assim que funciona no reino de Deus. Você, meu irmão, está com Deus nessa manhã, eu acredito, e nada você terá falta. Segunda coisa, versículo 2, ele diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz
às águas tranquilas. Quem está com saudade delas? Das águas tranquilas, gente. Sabe, agora ele está no meio de uma guerra. Eu lembro Jesus, naquela ocasião, dentro de um barco, de um pequeno navio, e havia uma tempestade fora daquele navio, e os discípulos estavam afobados, desesperados. O comandante do navio talvez já estava assim, a ponto de desistir. Uma tempestade sobre aquele navio, há um desespero no coração deles. E a Bíblia diz que Jesus estava onde? Jesus estava onde? Dormindo. Ele estava lá embaixo, na suíte do comandante, que tinha sido emprestada para ele. Esses dias eu estava olhando uns rios do marinheiro Popeye. Alguém já viu o marinheiro Popeye? Sim ou não? Não, não é o do desenho, é o do Instagram. Já viu ou não? É um marinheiro mesmo, de verdade. E ele se acha o Popeye. Mas é engraçado porque ele filma a vida dele dentro do navio. É um marinheiro mesmo. E ele filma a vida dele dentro do navio. E tem uma cabine que ele filmou. Eu achei que era a cabine do comandante do navio, mas era a cabine dele, uma suíte com chuveiro. É um negócio muito interessante. Tem uma televisão, TV a cabo. Ele assiste Netflix no alto mar, né? Eu fico pensando que coisa incrível. Sabe, Jesus estava naquele quartinho, né? No contexto da época, ele estava lá embaixo. A tempestade parece que vinha de maneira tão forte, mas ele está firme porque ele tinha um pai, ele confiava. Assim também é o coração desse homem, Davi. Por isso que ele foi também um homem segundo o coração de Deus. Ele está na mesma frequência. Qual é a sua frequência de temor? Você está na mesma frequência de quem tem um Deus que cuida, e que mesmo que a situação esteja difícil, vai te levar às águas tranquilas, em verdes pastagens me faz repousar. Sabe, é uma linguagem de fé importante para a minha vida e para a sua vida. Mesmo que hoje os seus olhos, os meus olhos ainda não enxerguem tudo, mesmo que os meus olhos e os seus olhos hoje estejam diante de circunstâncias que estão talvez atormentando a nossa paz, que estão trazendo alguma guerra interior ou mesmo exterior, eu quero dizer, nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: eu sei que o descanso me espera, eu sei que eu posso estar com uma tempestade aqui fora, mas o Senhor vai cuidar do meu coração, da minha vida. Sabe, o descanso, ele pode não ser real agora na sua vida, mas eu e você precisamos ter o mesmo coração de Davi, e a mesma linguagem de fé, de saber que nós vamos ver as águas tranquilas sobre as nossas vidas. É um lugar que Deus nos coloca, onde mesmo em meio a batalhas, as preocupações não dominam. Sabe, não é sobre não preocupar, não é sobre não ter batalhas, mas é sobre o lugar do seu coração em relação a elas. Não é sobre elas não existirem, mas é sobre elas não dominarem. Não é sobre as circunstâncias adversas não existirem, mas é sobre a posição delas. Coloque as batalhas no devido lugar, quem sabe debaixo dos seus pés. Filho, por que se preocupar tanto com isso? Talvez é o que Deus está falando para alguns nessa manhã. Filha, por que perder a noite de sono, ficar ansiosa? Filha, por que comer a sua unha? Aliás, filho, olha a sua unha aí. Vamos ver os homens, olha a unha aí. Não, brincadeira, é o teste. Poucos entenderam. Mateus 11, 28, olha o que o Senhor Jesus diz. Mateus 11, 28, eu amo esse texto. Ele diz assim: vinde a mim alguns. Vinde a mim alguns. Está escrito isso? Vinde a mim todos que estão cansados. Não era sobre físico, era sobre a alma. Todos que estão cansados, estão sobrecarregados, estão com algo pendente dentro de si, venham à fonte, porque eu sou a fonte de descanso. Eu lhes darei descanso. Ele continua, ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, deixe que eu ministre o meu descanso na sua alma, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês
vocês encontrarão descanso para a alma. Aleluia! Meus irmãos, almas cansadas geralmente, não é uma regra, mas por favor, almas cansadas geralmente estão distantes da fonte do descanso. Eu vou repetir: almas cansadas, sobrecarregadas, estão geralmente longe da fonte de descanso. Se a sua alma estiver perto da fonte, ela vai sendo carregada pela fonte, que é o Senhor Jesus, com descanso, com uma graça de Deus sobre a sua vida. A sua alma pode estar cansada em circunstâncias difíceis, mas nesse texto há uma declaração firme de quem o Senhor é, há uma declaração firme do que o Senhor faz, sabe? Nada tirava o descanso da alma de Cristo, nada tirava o descanso da alma de Jesus. Nada tirava, estava cheio de gente já perseguindo ele, a pressão da agenda de Jesus era muito grande. Você vê nas escrituras como Jesus sai de uma situação, já entra em outra. Ele estava trabalhando demais, Jesus estava sempre com uma multidão ao seu redor. A situação de Jesus no contexto de pressão ministerial também era grande, mas agora Jesus, ele está dentro de um barco, e ele está abastecido da fonte, que nesse caso seria o seu pai. Ele está abastecido da fonte, que era o Senhor Deus na vida dele. Nada tirava o descanso de Jesus, o descanso da sua alma. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que está tirando o seu descanso? O que tem tirado o descanso da sua alma? O que está entristecendo? O que está qual é aquela visão, aquela foto que você vê toda hora? Talvez é a foto do seu extrato, talvez a foto de alguém que magoou você, que feriu você no relacionamento, talvez a foto de uma incógnita, de uma dúvida, de algo que o inimigo às vezes sem você perceber colocou no seu coração. Talvez é uma foto do seu passado que não sai, uma frustração, um fracasso, ou mesmo quem sabe algum tipo de abuso emocional ou até físico. Eu não sei, mas qual é a foto? Jesus não deixava nada tirar a paz da sua alma, e por isso ele dizia, por isso ele estava dormindo no barco, e por isso agora Davi também com o mesmo coração está dizendo: eu sei que ele vai me levar às águas tranquilas. Sabe o que eu quero dizer para você com muito carinho? Por que nós achamos que vamos controlar tudo com a nossa força? Por que nós achamos que nós controlamos? Quantos são irmãos mais velhos? Irmãos mais velhos na casa? Irmãos mais velhos, levanta a mão. Sabe, a psicologia diz que os irmãos mais velhos, eles têm uma tendência a ser como donos dos outros. Eles têm o espírito da mãe. Quantos estão entendendo agora o que eu estou falando? Há um senso de responsabilização sobre os irmãos mais novos. Há um senso de responsabilidade sobre a casa, sobre as pessoas. Mas você, antes de ser o irmão mais velho, você é filho dos seus pais. E isso é mais profundo do que simplesmente um minuto que eu estou te falando, mas é esse tipo de coisa que nós temos no coração às vezes em relação à nossa vida. É a síndrome do irmão mais velho. E você vê quando Jesus, ele está trazendo aquela parábola do filho pródigo, você vê que Jesus, ele enfatiza que o filho pródigo era o mais novo, mas que naquela casa tinha um irmão mais velho. Você vê que o filho mais novo sai, abandona o pai, abandona a casa. Infelizmente existem filhos pródigos. Mas sabe, o problema aqui agora, quando ele volta, era sobre o irmão mais velho. A síndrome do irmão mais velho ataca muitos cristãos e não deveria. Porque a síndrome do irmão mais velho é quando ele se acha controlador de tudo. Sabe, Deus não nos chamou para controlar tudo. O futuro da sua vida não está nas suas mãos, ainda que é claro, muitas decisões que você toma hoje vão influenciar no seu futuro. Mas saia dessa mensagem humanista de que o futuro da sua vida apenas está em suas mãos. Não! O seu futuro, o meu futuro está nas mãos de Deus.
Acontecem coisas não previstas, não buscadas, não procuradas, que não tem sentido humano para nós, porque é Deus que cuida de nós, é Deus que cuida de você, é Deus que controla o seu futuro. Então pegue as suas mãos, tudo que está sobre o seu controle, que não deveria estar, e coloque nas mãos do Senhor. Para que controlar tudo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos dias onde cargas pesadas poderiam ter sido despejadas. Pastora Dani ministrou semana passada, ela focou no que nós deveríamos receber, mas aquele texto também fala: despojem-se do velho homem. Existem coisas que você não precisava carregar mais, e às vezes está carregando. Eu quero dizer para você nessa manhã: entregue essas coisas ao Senhor. Entregue essas coisas ao Senhor. O que pesou a sua mochila? O que está pesando a sua mala? O que fez a sua mala pagar excesso de bagagem? Que coisa horrível. Não sei se você já viajou, não é? Com excesso de bagagem. Pensa numa raiva. Eu viajei uma vez com 3 quilos a mais numa mala. Ela era 23 quilos, a mala tinha 26 quilos. E aí eu cheguei no aeroporto, a mulher falou: olha, é $17 por quilo a mais. Eu falei: não! Sabe aquele, eu não falei assim, mas dentro de mim estava assim: não! Por quilo? E aí eu abri aquela mala no aeroporto, olhei para ela, comecei a pegar as coisas mais pesadas, calça jeans, coloquei num braço, uma jaqueta no outro, meti uma outra blusa em cima, estava 30 graus, mas eu coloquei uma blusa de frio, e eu comecei, pesei. Ela falou assim: agora só falta 1 quilo. Eu falei: não! Abri a mala de novo, até que chegasse nos 23,2, e ela liberou 200 gramas como uma cortesia. Mas sabe por quê? Porque existem coisas na sua mala que você não precisava levar. E quando eu cheguei em casa, eu virei para a Dani e falei: você usou o secador de cabelo? Ela: não. Eu falei: não precisava ter levado. Quantos estão entendendo? Eu olhei no fundo da mala, tinha 5 camisetas passadinhas, arrumadinhas, que eu não tinha, não precisava ter levado. Existem coisas na sua vida que você não precisava ter entrado em 24 com elas. E eu preguei sobre isso na virada. Aquela mulher estava há 12 anos carregando algo, porque ainda não tinha encontrado a fonte. Existem coisas que você está carregando, porque você ainda não entregou para a fonte. Deus está te chamando para despejá-las, para a sua mala estar leve, em nome de Jesus. Olha o que diz em Eclesiastes 4, versículo 6, eu gosto muito desse texto, às vezes eu ministro isso nos discipulados em alguns casos, mas olha só: melhor é ter a mão cheia com descanso, melhor é ter uma mão cheia com descanso, a minha versão é melhor que essa, diz assim, ó: melhor é ter uma mão cheia com descanso, do que 2 mãos cheias com muito trabalho e aflição de espírito. Trabalhar 12 horas por dia, por muitos anos, é insustentável e vai trazer peso para o seu coração. Eu não sou doutor nisso, mas não preciso ser, porque como pastor eu percebo que as pessoas que por muito tempo trabalham exageradamente, elas começam a ter problemas, no mínimo, de ficarem paralisadas na fé e no ministério. Eu não estou falando sobre trabalhar, principalmente para o homem, homens, principalmente homens, tem que trabalhar. Talvez 8, 9 horas por dia, em últimos casos até 10, mas assim, trabalhar 12 horas por dia por muitos anos é insustentável, vai atrapalhar o seu casamento, sua relação com os filhos, vai tirar a potencialidade que Deus tem para você, os planos de Deus. Alguns deles vão ser frustrados, não por Ele, mas por você, porque a alma está carregada. A Bíblia diz: é melhor você ter uma mão cheia e um espírito leve, e estar bem com a sua alma, do que ter as 2 mãos vazias, mas o seu espírito estar detonado. Faz sentido ou não? Sabe qual é o problema da preocupação? Sabe qual é o problema da preocupação? Preocupação é que nós usamos a energia de hoje e a energia de amanhã hoje. A preocupação, ela traz essa ansiedade, e o problema dela, biblicamente, é que é como se a gente estivesse vivendo o mal de amanhã, que às vezes nem vai acontecer hoje. Faz sentido ou não? Então você carrega a sua alma hoje com a dor de amanhã. E a palavra de Deus diz: basta cada dia o seu próprio mal.
Quando a Bíblia está falando isso, ela não está dizendo que todo dia vai vir um mal sobre você, mas ela está dizendo, olha, não antecipe o mal de amanhã, vai acontecer, algum mal vai acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas para que vivê-lo hoje? As almas carregadas, elas pertencem a espíritos preocupantes, entre aspas, espírito com E minúsculo. A alma agitada, meu irmão, precisa ser submetida ao Espírito Santo. Então nessa manhã, pela graça de Deus, submeta a sua alma à fonte de descanso, e tudo lhe irá bem. Ele diz, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, com pensamentos dobres. Vinde a mim os que estão confusos, vinde a mim almas agitadas, vinde a mim ansiedades extremas. Vinde a mim, porque eu sou a fonte que vai te carregar com o Espírito certo, que vai tirar o peso e colocar o meu fardo, que é leve, que é suave, e a sua alegria será completa. Ele diz, olha, eu quero abençoar a sua vida, para que a sua alegria seja completa, aleluia. Versículo 3, restaura-me o vigor, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele está pedindo a Deus, Deus, renova as minhas forças. Ele não estava forte, ele estava fraco, emocionalmente ele estava pressionado, estava difícil, muita responsabilidade, muita pressão, muitas situações contrárias, ele cercado pelos inimigos, pressão dos líderes, pressão do povo, pressão interna, pressão talvez espiritual. Ele estava numa situação assim, e ele diz assim, Senhor, não me deixe perder o vigor, não tira de mim a força interior. Vigor é sobre algo que está no seu interior. Tem pessoas que estão jogando futebol bem, estão correndo para lá e para cá, estão ativistas, mas dentro de si estão baixo vigor, porque o vigor é um negócio do nosso interior, renova as minhas forças. Sabe, ele está dizendo, Senhor, refrigera minha alma, conserva minha alma na frequência do céu, mesmo que fora do barco esteja uma tempestade. Sabe o que tira o vigor da sua vida? Às vezes, pecados ocultos. Pecados ocultos geralmente se tornam pecados de estimação. É aqueles pecados que a gente não dá importância, que a gente não confessa diante de Deus, não abandona, e aí a gente também não confessa diante de um irmão maduro que precisava que poderia nos ajudar. Talvez também uma coisa que atrapalha assim o vigor é a culpa. Algo que você está sentindo culpado, Deus quer tirar essa culpa do seu coração nessa manhã. Talvez a amargura. Martin Luther King, ele diz, a amargura cega a ponto de não conseguir mais ver bondade nas pessoas e nos ambientes que ligam de alguma forma àquela situação. Vou repetir, a amargura cega a ponto de não conseguir mais ver bondade nas pessoas e nos ambientes que ligam de alguma forma àquela situação. Porque a amargura, quando ela entra no coração de alguém, cria raízes, ela não só contamina os outros, mas ela já contaminou quem deixou a raiz criar. Portanto, a amargura, ela é uma isca de Satanás, segundo John Bevere. Por quê? Porque a amargura, qual é o problema da amargura? Ela é uma estratégia do diabo, não somente para fazer o mal, mas para nos tornar mal. Porque a primeira estratégia do diabo, que ele tenta contra as nossas vidas, é nos fazer o mal. E isso não tem tanto problema. Não tem, de verdade. O problema não é quando o diabo nos faz o mal. O problema é quando o mal que ele faz nos torna mal. Nos torna maus. Mais do que fazer o mal contra a sua vida, o diabo quer o seu coração. E uma pessoa amargurada, ela se torna agora alguém do próprio time dele. Por isso nós temos que tomar cuidado. A amargura, ela é uma estratégia que o inimigo usa desde lá de trás, e que até hoje vence pessoas, atrapalha exércitos. Por isso Martin Luther King, ele dizia, a amargura vai cegar a pessoa, a ponto dela não conseguir ver bondade mais nas pessoas e nos ambientes que estão ligados àquilo. Uma pessoa amargurada, ela começa a ver com outros óculos, com outras cores. Não adianta, ela está com óculos laranja, ela só vê laranja. Não é verde, meu irmão, não é laranja, porque o óculos da amargura traz essa visão errada. Portanto, a amargura é essa hemorragia da alma, ela faz com que a alma sangre, essa hemorragia. E sabe qual é o problema que acontece? É que se você não pedir a Deus hoje
Hoje, não amanhã, hoje, você talvez esteja sendo selecionado, recrutado pelo próprio diabo para trabalhar para ele. É interessante como o apóstolo Paulo, em Atos 16, ele estava dentro de uma prisão. E essa ideia que eu vou te mostrar aqui, aconteceu várias vezes. O apóstolo Paulo, em Atos 16, dentro da prisão, isso está no versículo 20, 23, 25, mas ele está dentro da prisão e é incrível, porque no versículo 23 fala assim, eles tinham tomado muito açoites, e tinham sido lançados na prisão, e mandaram o carcereiro cuidar deles com segurança. Então o carcereiro colocou eles no pior lugar, no cárcere interior, e ainda amarrou os pés deles no tronco. Os caras, gente, estavam presos na prisão de segurança máxima do governo romano. Mas olha só o que acontece. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos foram positivamente inflamados, porque eles estavam ouvindo, mas não só ouvindo com os ouvidos, mas com a alma. Sabe por quê? Porque eram homens presos, mas de almas conectadas aos céus. Era gente preso, mas a alma não estava amargurada, a alma estava viva, a alma estava com vigor, porque o que determina a sua relação com Deus tem muito mais a ver com o seu vigor interior do que exterior. Exteriormente eles estavam destruídos, mas interiormente eles estavam possuídos de fé, possuídos do Espírito Santo, possuídos de uma convicção de Deus, que eles estariam em breve em águas tranquilas e pastos verdejantes. Em breve eles estavam dizendo: restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Eles estavam firmes, com a sua alma refrigerada. Aleluia! E sabe o que eu creio? Aí eu que estou falando por inferência, mas eu creio que uma das armas mais poderosas de refrigério da alma, de manter o seu vigor, é a sua vida de louvor e adoração a Deus. Por isso que eles estavam usando a ferramenta espiritual certa. Sabe, quando você tiver, não tem até a música, então louve, está chorando louve, está sofrendo louve, louve, louve. Eu não lembro tudo, mas vocês sabem a música? Então tá, depois a Kézia pode fazer uma palhinha se ela quiser. Mas sabe, a música, essa música é bíblica, ela é maravilhosa. Essa música talvez, se fosse na época de Davi, ele teria escrito. Eu que estou falando, por favor. Mas sabe por quê? Porque é isso mesmo, está chorando, louva. Está numa situação difícil, louva. Sabe, Davi, ele era o maior louvador e adorador dos céus, nos piores momentos da vida. E no Novo Testamento, provavelmente era o apóstolo Paulo. Olha o que diz, meia-noite, no versículo 25 diz, meia-noite eles estavam amarrados os pés, amarradas as mãos, no pior cárcere, mas eles estavam, então louve, aleluia, está chorando, e eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam com a alma cheia. Meu irmão, esses dias eu entrei no carro, e eu estava assim, preocupado, tinha recebido um telefonema do inferno, e aí, eu entrei no carro, e eu já estava agitado para mandar uns áudios, e o meu Bluetooth já ligou, e o carro já puxou o então louve, só que não era essa música, era outra, era uma música da Elevate, aí já puxou, aí eu já comecei, deixa esses áudios para lá, eu vou carregar minha alma no Senhor. Sabe por quê? Você tem que tomar cuidado. O diabo quer tirar o seu vigor, mas Deus quer encher a sua alma de refrigério. Versículo seguinte, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Esse texto aí no convencional diz vale da sombra da morte, mas na NVI diz, quando eu andar por um vale de trevas. Vamos trocar essa palavra sombra, sabe, sombra da morte, trevas, mas olha só, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou bom pra caramba. Porque eu sou amigo do meu líder de célula. Porque eu sou amigo da pastora Dani, que pregou 5 pontos.
E hoje eu vou pregar 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha o que ele está dizendo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, meus irmãos, não é por causa do lugar, mas é por causa de quem está conosco. Mas aqui tem uma coisa interessante. Ele fala: eu não vou temer, não tenho medo, porque o Senhor está comigo, e a vara e o cajado vão me proteger. Agora olha que interessante, ele está falando sobre o cuidado de Deus. Ele está cercado dos inimigos. Ele está dizendo: olha, parece uma sombra da morte. Sabe por que sombra? Preste atenção. Sombra é porque, preste atenção, a sombra geralmente ela é maior do que a realidade. Sim ou não? Olha a minha sombra, está indo lá na guitarra. Nó grandão. A da minha barriga está indo lá, ó. Meu Deus. Foi a sombra. Brincadeiras à parte, mas preste atenção. A sombra, geralmente, ela é muito maior que a realidade. Eu acordo de manhãzinha com o Davi lá, querendo brincar já, que ele já acorda no 220, eu acordo no 20. Mas ele já está no 220, e aí a gente liga a luz do abajur, da luminária, é abajur, né? É uma luminária que tem, e essa luminária ilumina a gente no teto assim, ó, na cama. E ele olha aquela sombra e ele fica assim, e ele endoida com a sombra. E eu pego a mão, coloco, a mão fica lá grandona lá, ó. E ele fica, a sombra. Porque sombras assustam crianças. Pip, pip, pip. A sombra é maior do que a realidade. Diga comigo, a sombra não é a realidade. Você já foi atropelado pela sombra de um caminhão? Sim ou não? Eu já fui. Eu estava assim, uma sombra passou, era um caminhão que passou. Aconteceu alguma coisa? Entendeu o que eu quis dizer? Sim ou não? Sim ou não? Você já foi atropelado por a sombra de alguma coisa, mas não aconteceu nada, porque a sombra não é a realidade. Sabe, o diabo, ele tenta fazer você olhar para a sombra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Agora deixa eu te contar outra coisa. Se tem sombra, é porque tem? Pegou ou não? Se tem sombra é porque tem? Se tem sombra é porque tem? Luz. Toda vez que você estiver de frente para uma sombra, você está de costa para a luz. É só você virar. Agora você está de frente para a luz e de costas para a sombra. Pegou a ideia? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não estou ligado a ele, eu estou ligado a quem está comigo. Eu não estou olhando para a sombra, eu não estou olhando para o medo, eu não estou de frente para as tentações do inimigo, eu não estou de frente para as tentativas dele me tirar desse caminho, mas eu estou, na verdade, convicto de quem está comigo. Então, meus irmãos, quem está de frente para a luz, vai sempre estar de costas para as trevas. Você pode estar dentro de uma casa gigante, 300 metros quadrados, aquela sala do Eike Batista. Você está dentro daquele ambiente, 300 metros quadrados, nenhuma luz entrando, mas se você acender um celular, pode ser até Ericsson. Alguns entenderam. Quem é da época do Ericsson? Só não podia cair uma gota de água, quebrava. Caiu no chão, explodia. Carregou mais de uma hora, pifava. É o tal do Ericsson. Depois tira isso, senão vem um processo. Não vem mais não, quebrou. Mas, sabe, pode ser um Ericsson, um telefone celular do pior, mas se ligar aquela luzinha pequenininha, ainda fraquinha, ainda não é a melhor luz, mas ela vai dominar as trevas. Sabe, ele está dizendo, existe uma saída, eu não estou preocupado, porque eu sei quem está comigo. A vara e o cajado, meus irmãos, tem a ver com aquilo que nos orienta, com aquilo que nos
corrige, mas também com aquilo que nos protege. A vara era usada pelo pastor para atrapalhar os lobos e os animais, e o cajado guiava as ovelhas. Sabe, Deus está dizendo: olha, quando você virar as costas para as trevas, vai ser mais fácil ainda, que eu vou te guiar até o destino que eu tenho para a sua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 5:6. 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Tem tantas coisas aqui, mas eu quero te dizer duas coisas em especial. Só recebe unção quem faz parte da comunhão. Prepara-me uma mesa. Por isso que quando a palavra de Deus fala sobre da onde vem o óleo, ele vem sobre a cabeça de Arão, descendo pelas barbas, e ele atinge. Por isso que fala: olha, ali o Senhor habita. Aonde? No meio do povo, ali. Sabe, é um lugar de relacionamento que Deus te chamou para ficar e nunca mais sair. É um lugar para você abrir o seu coração. A mesa aponta para a comunhão. A mesa aponta para o lugar que você se alimenta. A mesa aponta para o lugar que o seu coração é aberto. Eu lembro que na mesa lá da nossa casa haviam os principais discipulados, meu com meu pai, do meu irmão com meu pai, e dava indigestão nele, porque às vezes a gente abria um pecado no meio do almoço. E hoje eu penso tanto que eu fui tolo em alguns momentos. Devia ter esperado meu pai comer aquela sobremesa. Mas no meio, a gente falava: pai, nós fizemos uma coisinha errada. Ele parava de mastigar e falava: o que dessa vez? E ali mesmo nós fomos discipulados, tratados, porque mesa é lugar de relacionamentos, é lugar onde nós somos formados. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo. Sabe, olha como ele valoriza o lugar da unção, como o lugar da comunhão. Sabe, ele estava falando sobre uma plenitude, algo do Espírito sobre a vida dele. Ele estava falando sobre algo também ligado de alguma forma a conquistas através de uma aliança. Prepara uma mesa, e os inimigos vão ver, porque o lugar de aliança é um lugar de conquistas, de vitória, de unção, transbordar o cálice. Ele está dizendo: olha, é um lugar de alegria, um lugar de vitórias, é um lugar que eu posso viver aquilo que o Senhor tem para mim, e essa expressão vai incomodar os inimigos. E por último, sexto, falei que eu ia melhorar essa ideia, Dani. Todo mundo falou 5 pontos na célula, tem que dar mais 5 minutos para nós. Então amanhã você tem mais 7 minutos. Amanhã não, essa semana. Eu quero terminar, versículo 6, olha o que diz aí. Eu sei, a situação não está fácil, mas eu sei que a bondade e a misericórdia e o amor do Senhor, versículo 6, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou viver na casa do Senhor para sempre. Para sempre. Sabe o que o salmista está falando? É mais do que você congregar. É o congregar, mas é mais do que isso. Ele estava falando sobre a presença de Deus na sua vida. Se você for um bom congregante, você vai ter a presença de Deus 2 vezes por semana. Mas se você buscar a presença de Deus na sua casa, você vai ter a presença de Deus todos os dias. Uma coisa não substitui a outra, elas andam juntas. Então ele está falando, naquele contexto, ele estava falando sobre tudo isso, porque naquela época a presença só estava no templo. Então ele está falando: eu vou habitar naquele lugar, eu amo aquele lugar. Pastor Daniel pregou sobre isso com muita propriedade. Eu amo aquele lugar, é o lugar da minha habitação. Eu vou permanecer com o Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, meus irmãos, com muito carinho eu te pergunto, para você pensar: você quer ser vitorioso como Davi? Você quer ter a alma leve, livre, liberada, ungida, cheia de vigor,
como Davi estava agora recebendo de Deus? Você quer realmente, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, ter uma convicção do que Deus vai fazer na sua vida? Eu quero dizer para você: nunca declare algo em respeito à casa de Deus e à presença de Deus, algo contra. Nunca declare, nem declare, não fale. O diabo ouve, as pessoas ouvem. A Bíblia diz que o que você fala alimenta o seu interior. Tem pessoas que falam assim: se esse irmão fizer isso de novo, eu saio dessa igreja. Você não está falando para ninguém, você está falando isso para você e para o diabo. Entende? É igual aquele casal que fala assim: se ele fizer isso de novo, eu vou divorciar. Nunca fale isso, porque você está declarando algo que o inimigo está gostando de ouvir, e ele vai injetar força nisso. A sua palavra tem poder criativo. Geralmente uma pessoa que abandona a fé ameaçou abandoná-la 2, 3 vezes antes. Quantos estão entendendo? Sabe, o que Davi está dizendo é a verdade, é algo profético, é uma linguagem de fé. Ele está falando: olha, mesmo nessa situação difícil, mesmo estando cercado pelos meus inimigos, mesmo a minha alma estando sem vigor nesse momento, mesmo as minhas circunstâncias estando meio assim estranha, eu sei que a bondade, a misericórdia, a graça, o amor, a vida do Senhor vai me acompanhar todos os dias da minha vida, enquanto eu viver, e eu vou habitar até o fim nessa casa. Ele está falando uma declaração firme de fé. Sabe por quê, meus irmãos? Porque não era sobre uma alma que controlava, mas é sobre um Deus que governava. Você precisa decidir se você vai ser controlado pela sua alma, que em alguns momentos ela está baixa, está enganosa, está sem vigor, ou você vai ser controlado pelo Deus que você tem, e por quem Ele é, não necessariamente só pelo que Ele faz. Quando você decide isso, você pode dizer como salmista: sei que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me acompanhar. Sabe por quê? Preste atenção. O homem segundo o coração de Deus não enxergava a sua vida como uma foto. Deus não te enxerga como uma foto. Deus é eterno. Ele está enxergando os próximos 20 anos, os próximos 30 anos da sua vida. Ele está enxergando Davi se aposentando no ano 2102. Esses dias eu estava pensando, você já imaginou que o Davi, ele vai morrer depois do ano 2100? Eu falei: uau, eu não sei se eu chego no 2080, mas ele vai estar vivo em 2100. Quantos estão entendendo? Deus não está enxergando. Davi não está, presta atenção, Davi não está avaliando a sua história com Deus pelo momento em que o inimigo está cercando. Tem pessoas que fazem uma avaliação da sua história com Deus pela amargura que está vivendo, pela culpa que está vivendo, pela dor que está vivendo, pela perda que teve, pelo ganho que não teve, pelo fracasso que está enfrentando. Não, você tem uma história com Deus de muitos anos, de muitos meses e muitos anos para frente. A sua história com Deus não é determinada pelo que você está vivendo hoje, mas ela está sendo construída pela glória, pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus, naquilo que Ele vai fazer na sua vida. Só está começando. Diga comigo: Senhor, eu sei que a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me acompanharão todos os dias da minha vida. Mais 10, mais 20, mais 30, mais 40, todos os dias, enquanto eu viver. E eu vou habitar, presta atenção, e eu vou habitar na presença do Senhor e na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos ficar de pé.